Pois é, pessoal, com a proximidade do dia das eleições, muitos cidadãos ficam com dúvidas sobre o que pode e o que não pode nesse dia muito importante. Para conversar sobre esse tema, eu recebo de forma virtual a doutora Ana Raquel Gomes, que é advogada eleitoral. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, Cleide. É um prazer estar aqui com você. Bom dia a todos que nos acompanham, estão nos ouvindo e nos vendo. Que ótimo. Doutora, as pessoas com mais de 70 anos podem votar, mesmo que o comparecimento às urnas não seja obrigatório para elas? E como, né? E em um cenário assim político como o atual, qual que é a importância do voto dessa parcela da população? Duas perguntas numa só. Bom, Cleide, podem votar sim. O título de eleitor ele não é anulado quando a pessoa completa 70 anos, então podem e devem ir votar. Primeiro, porque é muito importante que as pessoas dessa faixa etária possam concretizar dois fundamentos do Estado Democrático brasileiro, que nos termos da Constituição Federal é o quê? A cidadania e a dignidade da pessoa. Então, essa parcela da população votar, quando elas votam, elas estão exercendo a sua cidadania e colocando em prática sua capacidade eleitoral ativa, que é votar, e é também exercer a sua dignidade enquanto cidadão brasileiro sujeito de direito. E segundo, é muito importante porque os idosos com mais de 70 anos e aptos a votar, eles representam mais de 9% da parcela do eleitorado, segundo estatísticas recentes do TSE. Ou seja, eles representam uma fatia significativa que influencia de fato no resultado das eleições, principalmente se a gente considerar que hoje o eleitorado brasileiro apto a votar conta com 156 milhões de pessoas. Nossa, é uma parcela bem significativa, né? Sim, faz a diferença. E como? Doutora, olhando nas buscas na internet, uma das dúvidas mais frequentes é se eu posso votar de bermuda e chinelo. O que a senhora diz? Pode, Cleide. Pode votar de bermuda, pode votar de chinelo. A única vedação de fato que existe é ir sem camisa, os homens irem sem camisa, né? Porque tem um costume aí, alguns homens têm um costume de andarem sem camisa. Não pode ir sem camisa e também não pode ir vestido de traje de banho. Mas de chinelo, de camiseta, de bermuda, pode votar sim. Ok. Outra coisa importante que eu gostaria de saber, doutora, é a questão na hora de votar, bandeiras, broches, emblema, adesivo assim, do partido, pode ou não? Pode. Às vezes as pessoas entendem que usar bandeira, usar alguma camiseta de um candidato ou candidata não seria permitido, porque a gente tem aquele crime que hoje hoje não, já há um bom tempo é conhecido como boca de urna, né? Mas a manifestação silenciosa do eleitor, ela é permitida. Então, usar bandeiras com a legenda do partido, usar camiseta com o rosto, até com o número da candidata, do candidato, é permitido, adesivo, né? Então, é permitido sim, não tem problema. Desde que o eleitor use, não peça voto para outras pessoas, não tente influenciar outras pessoas com a conversa ali na sessão de votação para que votem em determinada candidata ou candidato. Mas usar bandeira, adesivo, boné, camiseta, sem problemas. E as colinhas, doutora? As colinhas, elas são válidas? As colinhas são super válidas e elas, inclusive, são estimuladas pela própria Justiça Eleitoral. Tem campanha do TSE nesse sentido, tanto nas redes sociais, como também a gente vê passar na televisão, né, essas colinhas. Por quê? Porque elas facilitam na hora do voto. A gente vai fazer, nessas eleições agora em domingo, a escolha de 5 cargos. Então, esses 5 cargos, às vezes, as pessoas não conseguem gravar todos os números dos seus candidatos, das suas candidatas.
o ideal é sim que leve essa colinha, mas lembrando, essa colinha tem que ser em um papel ou escrito na mão, não pode ser no celular. Por quê? Porque é vedado entrar na cabine de votação com o celular. Essa é uma novidade das eleições, né? Se antigamente a gente não, na hora de votar, a gente não podia filmar ou tirar foto da urna no momento da votação, justamente para resguardar o sigilo do voto, nessas eleições não é permitido entrar na cabine de votação com nenhum aparelho de filmagem, nenhum aparelho de fotografia, então o celular não pode também. Mas a colinha é super indicado. O horário de votação é o mesmo para todo o Brasil ou há distinção em alguns estados? Porque esse país continental tem fuso horário, né, doutora? Tem fuso horário. Cleide, o TSE, ele unificou o horário de votação. Então, assim, em todos os locais, aquele estado que não tiver diferença de fuso, como você bem ressaltou, vai seguir o horário de Brasília. Mas alguns municípios, alguns estados, a gente sabe que tem essa variação de horário por conta do fuso. Então, assim, o tempo total de votação é de 8 horas. Todos os estados, todos os municípios têm que observar 8 horas, ficar aberta a sessão para votação. Mas nos municípios, nos estados em que o fuso for diferente, então vai ter horário de votação diferente. Por exemplo, no Acre, em alguns municípios do Amazonas, o horário de votação vai ser das 6 da manhã até as 3 da tarde. Nos demais municípios do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima, o horário de votação é das 7 às 16, do horário local. Em Fernando de Noronha, o horário é das 9 às 18. E em todos os outros demais estados e municípios do país, o horário de votação vai ser das 8 da manhã às 17 horas. Encerradas às 17 horas as votações, começa-se a apuração, então. Haja coração! Haja coração! Doutora, eu fiquei numa dúvida quando a senhora falou aí a questão do celular. É a seguinte, eu posso usar somente o meu e-título, mas se eu não tiver com o meu título de eleitor. Mas aí eu tenho as informações ali no celular, como é que eu vou fazer? Bom, com essa questão do e-título, é bom destacar duas questões, Cleide. Quem fez o e-título e não conseguiu coletar a biometria, tem que levar um documento oficial com foto para apresentar. Quem fez o e-título e conseguiu fazer a biometria e tem lá a sua foto também no e-título, né, pode votar só com o e-título e vai ser da seguinte forma. Chegou na sessão para votação, tem que apresentar o celular, o e-título pelo celular, o mesário vai conferir, né, vai conferir lá com o caderno de votação e vai liberar para que você possa se encaminhar até a cabine de votação. Antes de chegar na cabine de votação, você vai deixar o seu celular, pode deixar o seu documento também, não tem problema, com o mesário. Então, o celular vai ficar com o mesário. E após o mesário pegar o seu celular, você se encaminha para a cabine de votação e vota. Muitas pessoas acreditam que isso vai gerar algum transtorno. Não vai gerar transtorno algum, porque, na verdade, o processo é todo muito rápido. Você vai deixar o seu celular ali e vai sozinho, como sempre foi para a cabine de votação para votar. Terminou de votar, vai pegar o seu comprovante de votação, vai pegar o seu celular e vai se retirar da sessão de votação. Então, não tem problema, não vai causar transtorno. Ninguém pode entrar na cabine de votação junto com outras pessoas, a não ser se precisar de algum auxílio. Então, não vai ter transtorno algum. Doutora, eu estou colocando aqui uma situação hipotética. Eu perdi o meu título de eleitor lá dentro de casa. Já fucei as gavetas, já fui para tudo quanto é canto e não achei. Eu posso votar com o meu RG e mais. Eu sei em que lugar eu vou votar, é na escola tal.
mas aí eu não sei que sessão, não sei nada. Aí tem alguém para me orientar, para pelo menos eu achar qual seria a minha sessão? Sim. Cleide, você pode voltar com qualquer documento oficial com foto. Então, carteira de trabalho, CNH, que é a carteira de habilitação. Então, você tem um documento de profissional, né, de identificação profissional. Então, esses documentos servem para que você possa ir votar. Com relação aos locais de votação, se você não sabe exatamente qual que é a sua sessão ou até mesmo qual que é o seu local de votação, o TSE disponibiliza todas essas informações no seu site. Tem um autoatendimento no site do TSE, ou então você joga nesse site de pesquisa, faz uma busca. Onde pesquisar local de votação, que eles te encaminham diretamente para o link do TSE, onde você pode consultar o seu local de votação. Mas também, considerando o caso que você deu o exemplo, se você sabe o seu local de votação, mas não sabe só a sua sessão de votação, tem pessoas no local de votação que podem te orientar, pessoas do TRE, que vão poder te orientar qual que é a sua sessão. E eu só gostaria de complementar uma informação, Cleide. Quem for com o e-título, quem quiser baixar o e-título também, tem que fazer isso até o dia 1º de outubro, porque no dia 2 de outubro não vai ser permitido baixar mais o título pelo e-título. Ah, tá certo. Agora, doutora, uma dúvida que eu tenho, o que é voto válido? Essa dúvida sempre, toda eleição tem, né? Voto válido são aqueles votos que, de fato, a gente designa para um candidato ou uma candidata. Ou seja, é aquele voto que não é o voto branco e nem o voto nulo. Então, é aquele voto que você, de fato, dá em algum candidato ou candidata, ou também no partido, porque às vezes você não conseguiu definir um candidato para deputado federal ou para deputado estadual, você pode votar no número do partido. Então, tem um determinado partido que você gosta, você digita aquele número na urna e aperta confirma. Então, esse é o voto válido, é o voto que você, de fato, dá para alguma candidata ou algum candidato ou para o partido. Ah, tá certo. Doutora, a senhora participa desse processo há quanto tempo? Bom, eu sou advogada nessa área eleitoral que eu gosto muito desde 2012. 2012, então. O que tem de diferente nessa eleição? Eu vou dar um exemplo aqui, pelo seguinte, a minha mãe me contava, ela já faleceu também, o pai dela também há muito tempo, ela dizia que nos anos 40, quando chegava 40, 50, quando chegava a época de eleição, o meu avô, que raramente tomava banho, colocava terno, gravata e ia solenemente para... Eram só 2 partidos, na época eu nem me lembro direito. Então aquilo era uma comoção, aquilo era uma festa. E com o passar dos anos, isso também foi se tornando uma festa para muita gente. Para mim é. Você tem essa sensação também? Eu tenho, permanece ainda essa sensação de que é um evento, de fato, e não deixa de ser, né, Cleide? Até pelo sistema, o nosso sistema eleitoral, a nossa forma de escolha dos nossos representantes, a gente pode colocar um grande evento cívico, sim, porque as pessoas têm que ir votar, né? O voto no Brasil é obrigatório e as pessoas, na verdade, gostam de ir votar porque é aquilo que a gente falou. A pessoa, quando vota, ela está exercendo o seu direito, a sua cidadania, né? Está ali enquanto um cidadão sujeito de direito e é, de fato, a partir da escolha daquele cidadão que está votando que um representante é eleito. Então, de fato, é um grande evento, sim. Agora, uma outra dúvida de vários telespectadores. Aqui para o estado de Goiás, nós temos 3 senadores. Só que só vai ter vaga para um. Como é que é isso? É porque, na verdade, o Senado ele é um pouco diferente da Câmara dos Deputados. A cada 4 anos, a Câmara dos Deputados ela é totalmente renovada. O Senado não. O Senado, a renovação é feita parcialmente, né? Então, um senador ele é eleito
para 2 legislaturas. Então, o mandato do senador eleito, ele dura 8 anos. E aí o Senado se renova a cada 4 anos, só que parcialmente, porque é alternado. 2/3 e 1/3 de sua composição. Então, a cada 4 anos tem uma alternância de 2/3 ou de 1/3 da sua composição. E essa renovação de 2/3 ou de 1/3 a cada 4 anos, para um mandato de 8 anos, é, na verdade, uma herança de uma Constituição passada, a Constituição de 1946, e o entendimento, o objetivo, na verdade, é de que se garanta a estabilidade. Porque cada estado, ele é representado, como você bem disse, por 3 senadores, independente do tamanho do estado, independente do tamanho da economia desse estado, ele é representado por 3 senadores. Mas esse sistema de alternância é dessa forma até em razão dessa herança dessa Constituição que a gente tem. Ah, tá certo. Agora deu para entender. Agora, uma coisa também que o nosso telespectador fica na dúvida. Para se ganhar a eleição no primeiro turno, eu tenho que ter 51% dos votos ou 50 mais um voto? Então, Cleide, essa é outra situação. Tem muita gente que pensa assim, se 51% da população brasileira não votar, a eleição é nula. Então, essa é outra lenda urbana eleitoral, né? Na verdade, é o seguinte, pelo nosso sistema, o candidato que é mais bem votado, ele é eleito. Nesse caso, para o primeiro turno, se tiver de fato mais de 50% dos votos aí, ou considerando a quantidade de candidatos, ele tiver mais votos do que a soma desses todos, ele vai ser eleito no primeiro turno. Mas só para desmistificar um pouco mais essa questão dos votos que podem ou não anular uma eleição, um exemplo bem prático é o seguinte: se num município a gente tem 10 eleitores aptos a votar, né? Ou seja, aquele eleitor que pode ir votar. Sim. Mas desses 10 eleitores, um não foi votar, um votou em branco e um votou nulo. Certo. Quando houver a apuração dos votos, somente 7 votos, que são os votos válidos, vão ser considerados para a apuração. Então, dentre esses 7 votos, os candidatos que receberem mais votos, desses 7 votos vão ser os candidatos eleitos. Ah, tá. Agora eu entendi. Doutora, que bom que você pôde participar hoje do nosso programa. Muito esclarecedor. Muito obrigada. Bênçãos do Pai Eterno para o seu trabalho, que vai ser árduo esses dias, né? Sim, Cleide. Olha, é um prazer imenso te conhecer. Um prazer imenso poder participar do programa. Eu estou à disposição sempre que precisarem. Vão votar, votem conscientemente, escolham os seus candidatos, as suas candidatas, e eu recebo as bênçãos, agradeço, e eu espero que a gente, de fato, tenha uma eleição pacífica, né? Você iniciou esse bloco falando sobre essa questão, então eu também espero que tenhamos eleições pacíficas, que a opção das pessoas possa ser respeitada. Obrigada, fique com Deus.